Olá, bem-vindo à aula 13 sobre autorresponsabilidade. Estamos na série de aulas Os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes. Mas o que é isso? Os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos altamente eficazes são os 5 princípios da ajuda. O objetivo dessas aulas é você poder tomar como referência esses princípios, testar por você mesmo e ver o que acontece. Então, as 10 primeiras aulas enfocaram o primeiro dos 5 princípios sistêmicos, que foi a compensação equilibrada. Desde a aula 10, o assunto se tornou o segundo princípio sistêmico, que é a aceitação das circunstâncias como se apresenta. Agora, na aula 13, é sobre autorresponsabilidade. E a ideia é trazer um olhar prático para o tema, de forma que você possa experimentar, fazer o seu teste. Então, independente de acreditar ou não em princípios sistêmicos, gostar ou não de constelação familiar, a questão-chave é: existe um conhecimento disponível e você pode testar se funciona por você mesmo. Mais do que formar uma opinião a favor ou contra, é interessante perceber a utilidade do conhecimento. E quando se fala de 5 princípios sistêmicos dos atendimentos eficazes, é o mesmo que ordens da ajuda, ou seja, são princípios que se aplicam no contexto da ajuda. Essa ajuda pode ser entre terapeuta e cliente, então se você é terapeuta, você pode experimentar e ver que melhora no atendimento. Se você é líder, você pode utilizar isso com consciência como uma postura interna. Quando eu falo utilizar, é sobre uma postura interna. Então, a aula de hoje sobre autorresponsabilidade é entender que se você usar esse princípio, o princípio é da aceitação. Dentro da aceitação, eu destaquei para a aula de hoje o tema autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? De início, é entender que se você culpa os outros para resolver um problema, é pouco provável que a solução aconteça. Então, a autorresponsabilidade tem a ver com focar naquilo que depende de você para a mudança acontecer. Então, se você é terapeuta ou líder, ser líder quer dizer, se você liderar uma pessoa, mesmo que momentaneamente, isso já é ser líder. E se esse assunto é interessante para você, e dependendo da plataforma que você está, você pode clicar para seguir meu perfil ou se inscrever no canal, deixar comentário e compartilhar com alguém que possa se interessar sobre esse tema da autorresponsabilidade. Bom, então se você é terapeuta ou líder, a minha pergunta é: como que você lida quando alguma coisa não acontece como você gostaria? Quando algum problema ou erro acontece? A tendência é buscar culpado? Ou você consegue reconhecer de que forma você contribui, por exemplo, para um mal-entendido? Aconteceu um mal-entendido. Qual é a sua parcela no mal-entendido? Será que foi só a outra pessoa que entendeu errado? Geralmente, quando tem duas pessoas e algum mal-entendido acontece, um problema de comunicação acontece, normalmente a responsabilidade é compartilhada. Se uma pessoa comunicou e uma recebeu a informação, os dois participaram igualmente. A autorresponsabilidade é cada pessoa checar qual foi a sua parte e lidar com ela. Buscar culpar o outro não resolve o problema. E, enquanto terapeuta, é comum o cliente trazer um problema para se resolver, onde, na ótica do cliente, o problema todo é a outra pessoa que tem que mudar. Quando eu lido com esse contexto, a minha pergunta é: o outro não está aqui. E não é possível trabalhar para quem não está aqui. A pergunta, então, é: o que poderia ser diferente no seu comportamento, na sua maneira de agir, que se tivesse essa mudança, ficaria mais fácil a relação? Aí são várias respostas possíveis. Por exemplo, pode ser perceber as sensações, perceber o incômodo, se colocar vulnerável, expressar o que sente, olhar
para a dor por trás do conflito. Ao invés de culpar o outro pela dor, reconhecer a parcela que está dentro de si e dar cuidado para ela, por exemplo. Então, esse olhar de como eu estou lidando com isso, com a situação, ao invés de culpar o outro, eu olho qual é a minha parcela, o que eu posso trabalhar em mim, que mudança eu posso fazer em mim que não depende de o outro mudar. É nesse sentido a autorresponsabilidade. Então, para o terapeuta em relação ao cliente, é sempre trazer qual a contribuição do cliente. Para o líder, em relação ao colaborador, ao membro da equipe, que traz um problema, ou que fala mal de alguém, ou coisas assim, é sempre trazer como a pessoa está contribuindo para um ambiente melhor, fazendo o que ela está fazendo. Agir do jeito que a pessoa está agindo contribui para um ambiente melhor. Então, a autorresponsabilidade é sempre ajudar, consigo mesmo, como postura. Olhar o que depende de você na situação e fazer o que precisa ser feito. Em relação a alguém que te procura, que procura você como líder, também é trazer esse olhar para a responsabilidade que a pessoa tem na situação. Se você está assistindo essa aula, que é a número 13 pela primeira vez, saiba que tem outras 12, que estão disponíveis no YouTube e no LinkedIn, que você pode assistir, porque elas estão disponíveis por enquanto, mas me apresentando. O que me levou, eu fui funcionário público por 17 anos. Eu fiz carreira de oficial no Exército, passei 17 anos. Pedi demissão em 2017, depois de participar de uma missão de paz. Então, a minha graduação é Ciências Militares. Eu tenho uma pós de Operações Militares, uma pós de Gestão de Negócios e uma pós de Terapia da Constelação Familiar. E o que me levou a me tornar terapeuta? Em 2012, eu comecei a atuar como terapeuta. A principal ferramenta que eu utilizava era e ainda é a constelação sistêmica. Então, em 2012, eu passei a facilitar vivências de constelação sistêmica uma vez por mês, 2 vezes por mês, na verdade, em São Paulo e no interior de São Paulo. Mas o que me levou a me tornar terapeuta? Eu tinha um tema que era uma mágoa desde a infância e eu tinha buscado outras terapias em 2009, 2010. Na verdade, comecei em 2007. Em 2007, eu lembro que eu fiz 10 sessões de Reiki. E foi muito bom. A experiência das 10 sessões de Reiki foi tirar uma sobrecarga. Eu lembro que eu estava me sentindo muito insatisfeito. Era tristeza. Eu não tinha consciência que era tristeza. Eu estava muito insatisfeito. Eu ia me arrastando para o trabalho em 2007. Daí eu fui para uma sessão de tarô. E depois já fiz 10 sessões de Reiki. Eu senti que teve uma liberação. Mas isso eu estava em Manaus, quando eu vim para São Paulo, eu busquei terapia em 2009, fiz terapias, eu busquei indicação, eu participava da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBP, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, SBPA. Mas eu participava de workshop, de palestra, mas eu estava buscando, eu já tinha lido alguns livros do Jung, de forma autodidata, desde 2006, eu lia os livros do Jung, e eu queria entender como aplicar. Daí me indicaram terapia, eu comecei a fazer, e eu sempre tinha uma frustração, porque o tema que era o ressentimento não parecia que não tinha solução. Eu ouvia só conselho, você tem que aceitar, você tem que isso, você tem aquilo, mas como é que eu faço? Você tem que descobrir. Mas, se fosse para eu achar a resposta desse jeito, assim, se vir aí, eu não estaria na terapia. Mas eu entendi que levava realmente um tempo, era normal, era um processo longo dentro daquele contexto. Só que a minha busca proativa, a minha busca por caminhos mais práticos, me levou a me inscrever para uma pós-graduação de bioenergética. Bioenergética é do Alexander Lowen, só que também era bem teórico, aí eu fiquei só 2 meses, porque eu não tinha a prática, eu queria a prática da bioenergética. Eu já tinha feito bioenergética, um grupo de bioenergética em 2012. Isso era 2012, foi o mesmo ano, na verdade, se não me engano, se não estiver misturando as coisas. Mesmo ano, 2012. Acho que sim. 2011, não, 2010. Bom, que seja, não importa o ano. A questão toda era, eu continuei buscando, e eu já tinha lido também livros sobre programação neurolinguística.
Só que ler livro, eu tinha um hábito de ler o tempo todo sobre autoconhecimento, sobre como a mente funciona. Ler livro não é aplicar. Se você tiver as ferramentas previamente, você consegue ler e aplicar. Hoje eu consigo ler um livro e assimilar a estrutura dele e colocar de maneira prática. Mas eu consegui isso depois que eu fiz alguns treinamentos que me deram os elementos base para mudança. Então, os livros que eu li, para mim, serviu só intelectual, mas eu não sabia aplicar. Até que, finalmente, quando eu conheci programação neurolinguística, constelação familiar, hipnose, coaching sistêmico, comunicação não violenta, eu passei a ter as ferramentas. E aí, quando eu voltei a ler os livros, eu pensei, nossa, quanta coisa tinha aqui de valor e eu não era capaz de assimilar. Olha que interessante, eu precisei dos códigos, dos elementos de experiência. Só quando eu tive os elementos de experiência, quando eu vivi o Practitioner de PNL, no ano seguinte eu fiz o Master em PNL, e no mesmo ano, em 2012, eu fiz o Trainer. Eu só não fiz o Master Trainer ainda, mas está na minha lista para fazer. Mas esse caminho de Practitioner, Master e Trainer, foi de praticar a mudança em mim, praticar a mudança com exercícios e ferramentas em um colega de turma e observar a prática. Então, foi muita experiência, muitos elementos práticos para a mudança. E nesse contexto, o elemento da autorresponsabilidade é o que proporciona a mudança. A gente não consegue mudar se não assumir a nossa parte da responsabilidade de um problema. Então, se você está lidando com um problema que parece que não está resolvendo, que está se arrastando, experimenta fazer uma reflexão de que forma você contribui para o problema continuar como está. Ah, mas a outra pessoa que tem que mudar. Então, essa é a forma de manter o problema. Se você quer resolver, a ideia da autorresponsabilidade envolve reconhecer qual é a sua parcela, que ao fazer, independe de o outro mudar ou não. Muitas vezes, a dor está na gente, o incômodo, o conflito. O outro pode ser o estopim, pode ser o que mostra a dor que está na gente. Mas culpar a pessoa pela dor que a gente sente não resolve a dor. Serve para afastar a pessoa, tem uma função, mas a dor continua na gente. A autorresponsabilidade você pode até afastar a pessoa que te incomoda, mas é importante trabalhar a dor. Trabalhar a dor que se sente porque alguém tem um comportamento que te incomoda é autorresponsabilidade. Entende? Alguém tem um comportamento que parece, que você interpreta como abusivo e invasivo, por exemplo. No ambiente de trabalho, alguém da família pode agir assim. Muitas vezes é a maneira de ser da pessoa, e a gente interpreta como... É a minha experiência também. Então, tem algumas pessoas que têm uma postura mais, vamos dizer assim, de sair falando, sair dizendo o que fazer, que vai no perfil DISC, o auto-I. Então, tem pessoas que são auto-I, que são muito influenciador, que eu já conheci, que eu percebia que me incomodavam, mas era o jeito natural da pessoa. A pessoa vai se dando liberdade, intimidade, falando do que ela quer, e isso me incomodava. A minha tendência era me afastar. Talvez ainda seja. Eu falei era, mas talvez ainda seja. Boa tarde, Vera Lúcia. Perceber a nossa tendência é também uma forma de você perceber como se posicionar em relação à situação, em relação ao acontecimento. E aí, Rafa, bem-vindo. O tema da aula de hoje é autorresponsabilidade. É a aula 13. O princípio sistêmico da ajuda ou do atendimento eficaz é a aceitação das circunstâncias. Dentro desse tema, a aula de hoje é sobre autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade significa, independente do outro mudar, eu faço a minha parte. Independente do outro mudar o comportamento dele, alguém me incomoda porque tem uma postura que eu interpreto como invasivo. Não basta só eu afastar a pessoa. Eu posso me posicionar e afastar a pessoa. Olha, eu não gosto desse tipo de piada ou brincadeira. E me afasto. Mas ainda assim, a dor continua em mim. Aquela situação só mostrou a dor.
Então, além de afastar a fonte, não é nem a fonte do incômodo, a fonte do incômodo, a fonte é a dor que está na gente, é a tristeza que a gente não cuidou. Então, quando alguém fala algo que incomoda, ofende, machuca a dor já está na gente. Isso que é a autorresponsabilidade. Não adianta eu culpar a outra pessoa pelo que ela falou. Eu posso me afastar porque isso é me proteger, mas eu ainda tenho que cuidar de mim. Faz sentido? Isso é claro? Isso eu aprendi ao longo do tempo. Não é algo que eu aprendi lá quando eu comecei em 2011. E antes disso, como eu falei, de 2002 a 2010, eu lia sem parar, eu li o tempo todo. Ler me ajudou muito pouco em relação à mudança. Eu tinha as ideias, mudei a linguagem, melhorei um pouquinho. Mas a mudança mesmo que eu vivenciei foi a partir de 2011, quando eu entrei na formação, uma formação para me tornar terapeuta. Aí eu passei a ter os elementos, aí eu entendi essa questão da autorresponsabilidade, que é a aula de hoje. Então, a autorresponsabilidade é reconhecer... Exemplo, eu tenho uma mágoa. Eu tinha uma mágoa por muito tempo. Essa mágoa me protege da pessoa que fez algo que eu me magoei. Então, toda vez que eu estava perto e a pessoa fazia algo parecido, tocava na mágoa e me afastava. Então, a mágoa me protegia de me expor a uma relação onde a pessoa tem um comportamento que incomoda. Por coincidência, é o mesmo padrão comportamental do influenciador, que é de se dar a liberdade. Só que esse me proteger do comportamento de alguém que me incomoda não resolve o problema. Eu continuava sentindo aquele incômodo e esbarrava com pessoas que tinham um comportamento parecido. Quando muda? Quando eu paro de atribuir a pessoa como fonte de problema e eu entendo, a dor está em mim. O comportamento da pessoa só mostra a dor que está em mim. Então, não adianta afastar ela. Eu posso afastar, não tem problema. Mas eu preciso cuidar de mim. Isso está claro? Eu demorei um pouquinho para entender isso. Eu acho que eu fui entender isso quando eu trabalhei a mágoa numa sessão de constelação sistêmica. Aí aliviou a mágoa e depois fui trabalhando a tristeza, trabalhando a expressão. Porque falar do que a gente sente é parte do autocuidado, do liberar a mágoa. Se a gente não expressa o sentimento, a mágoa, a dor, a tristeza fica acumulada dentro. Então, expressar o que sente é importante para a nossa inteligência emocional, para o nosso crescimento. Então, esse é o contexto da autorresponsabilidade, que precisa ser entendida como ligada à inteligência emocional. Desenvolver inteligência emocional é desenvolver o olhar para a autorresponsabilidade. O terapeuta e o líder que tem para si a postura da autorresponsabilidade e estimula esse olhar nas outras pessoas, vai ter mais resultados, naturalmente. A autorresponsabilidade eu vou dizer que é uma referência, vamos dizer assim, é um modelo de eficiência. Sabe aquela expressão você prefere... Eu ouvia isso, eu não entendia antigamente. Por exemplo, você já ouviu essa expressão? Você prefere ter razão ou ser feliz? Normalmente, isso se aplica aos relacionamentos. Quem já ouviu isso? Escreve aí nos comentários. Eu já ouvi. E o que você entende por essa expressão? Você prefere ter razão ou ser feliz? Na época, eu não entendia o porquê dessa expressão. Hoje eu entendo. Todo mundo tem dois níveis de comunicação. Todo mundo tem um nível de comunicação racional e emocional. Só que se existe muita dor acumulada, muita tristeza, muito sofrimento acumulado desde a infância, e a mágoa é isso, a mágoa é uma denúncia de muito sofrimento acumulado, e eu tinha uma mágoa dessa, eu tinha esse sofrimento acumulado durante muito tempo, a consequência dessa mágoa e desse sofrimento acumulado é uma mente racional muito ativada. E aí sente muito pouco. E aí tudo incomoda. E aí insegurança, ou seja, um monte de problemas. Como lidar? É importante perceber que é necessário cuidar do eu emocional. Só quando a gente olha para dentro e percebe que existe uma dor emocional, precisa ser um olhar intencional. Mas a gente percebe quando tem uma frustração, quando alguma coisa não sai como você gostaria, é um momento em que a gente percebe que existe uma dor que precisa ser cuidado.
Eu percebia, por exemplo, que eu não gostava de desentendimento, eu não gostava de conflito. Por quê? Desentendimento e conflito me faziam entrar em contato com essa dor emocional. A não ser quando eu já estava na raiva. Aí, quando eu já estava na raiva, a raiva serve para a gente como uma proteção da dor. Mas é uma proteção burra, porque ela desconecta. Aí, quando a gente está com raiva, não sente a tristeza. Só que também não tem limite para a raiva. Porque se a tristeza é muito grande, a raiva é muito grande proporcionalmente. Entender essa dinâmica de tristeza, medo e raiva é importante para fluir melhor na vida, para ser um melhor terapeuta, para ser um melhor líder. E a autorresponsabilidade é perceber que se existe um conflito, existe a sua parte nele. E você pode focar na sua parte. Na relação de casal, cada um tem o seu ponto de vista. Se o casal entra num jogo de poder, de disputa, um querendo mostrar que o outro está errado, ou um está querendo mostrar que está certo, ou mais certo que o outro, esse conflito de poder vai desgastar a relação e daqui a pouco não tem mais relação. É nesse o contexto, ou você prefere ter razão ou ser feliz? Ter razão é encarar o relacionamento só de forma racional e ignorar as emoções. O ser feliz significa reconhecer que existe outra forma, que não precisa ser só a sua forma, e que algo pode ser construído em comum, onde os dois lados podem ceder. Essa é a ideia do ter razão ou ser feliz. Quando a pessoa é só racional, já fala de uma dor, então precisa cuidar da dor para poder ter equilíbrio com o emocional, racional e emocional. Mas se já está em equilíbrio, é importante pensar na relação de casal como algo que é uma troca, ou seja, que é o ser feliz, é o ceder. É ceder na relação para estar a serviço, para perceber que não é só de um jeito racional. Eu não entendia isso. Até eu trabalhar a minha tristeza, até eu mergulhar nesse autoconhecimento prático a partir de 2011, eu não conseguia entender essa diferença entre racional e emocional. Eu fui perceber com a ajuda da constelação sistêmica e percebendo. E aí foi um aprendizado ao longo do tempo. A comunicação violenta me ajudou a isso. Eu ainda tinha, até 2018, eu lembro, 2018 é pouco tempo, 2018 é 6 anos. Eu já atuo com constelação sistêmica e empresarial desde 2012. Mas em 2018 eu ainda não entendi essa questão da necessidade. Se eu não cuido da minha necessidade, eu projeto ela no outro. E aí eu vou querer que o outro se comporte do meu jeito para eu me sentir cuidado. E aí eu vou querer manipular o outro para ele atender a minha necessidade. Não faz sentido. Aí a questão chave é, por trás da emoção tem uma necessidade não atendida. Por trás da tristeza acumulada, que é uma dor emocional, a tristeza é a dor emocional. A dor que a gente sente de perda é a tristeza. Por trás dessa dor tem necessidades não atendidas. Quais podem ser elas? De ser visto, ser cuidado, pertencer a um grupo, sentir parte de algo importante, algo maior. Mas esse movimento de dar acolhimento, de cuidar, ele precisa partir de si para si mesmo. Do eu racional para o eu emocional. Dentro da gente também precisa ter essa liderança servidora. Existe um livro chamado Como se tornar um líder servidor. É do James C. Hunter, que é o mesmo autor do livro O Monge Executivo. A liderança servidora tem essa noção do líder que está a serviço da equipe para o trabalho que vai ser realizado. Isso se encaixa como liderança sistêmica. O terapeuta está a serviço do cliente, não para fazer a vontade do cliente, mas para ajudar o cliente a acessar uma perspectiva diferente, com uma construção numa relação entre iguais. Nesse sentido, perceber que a autorresponsabilidade é o elemento-chave para a mudança. Eu só mudo quando eu reconheço de que forma eu contribuo para o problema. Se eu ignorar que eu estou causando um problema, eu não posso mudar ele. Às vezes, numa sessão inicial, é muito interessante isso. Eu ouço do cliente que ele quer algo, mas que ele não quer abrir mão de alguma coisa.
E essas duas coisas são antagônicas. Então, é necessário tomar consciência que duas partes querem coisas diferentes. Então, exemplo, acredito que foi uma cliente que eu atendi ontem. Ela disse assim, eu quero mais clientes, eu quero receber mais, mas eu quero trabalhar menos. Aí o que eu fiz foi perguntar, como que isso seria possível? Eu poderia parar de fazer um serviço que não me remunera tanto e focar no outro serviço. Aí eu perguntei, e para isso acontecer, o que precisa? Eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer isso e aí os clientes não vão gostar. Falei, bom, então aí tem uma escolha. Você está escolhendo não fazer? E aí, o que você quer sobre isso? Entende? A mesma pessoa que queria ganhar mais, fazendo menos, ela mesma já tinha a resposta, que era sobre mudar a estrutura de atendimento, de parar um serviço e iniciar outro que remunerava mais. E aí eu só chequei, eu só fui perguntando, mas o que impede você de fazer isso? Impede que os clientes não vão gostar ou podem não gostar. E o que você quer em relação a isso? Não sei. Ou seja, a mesma pessoa que quer algo, ela está botando um impedimento. E aí não tem como fazer a mudança se a pessoa não assume que ela não quer, na verdade. Porque se ela quisesse, ela faria. O eu emocional está preocupado com relacionamento. Então ele está apontando nessa direção aqui. O eu racional fala que quer mais dinheiro e mais tempo livre. E eles estão em conflito. Não vai acontecer se o eu racional e o eu emocional não trabalhar juntos. Não vai. Eu nem insisti. Chegou nesse ponto, eu falei, bom, então isso é uma escolha. Você está escolhendo manter o medo para se sentir segura, mantendo as clientes que tem. Então tá tudo bem, é o momento. Aí ela falou, é que também eu tive um filho recentemente, então tem essa etapa. Eu falei, bom, e aí também, ou seja, além do papel de empresária, tem o papel de mãe e é o momento, e tá tudo bem. De novo, a autorresponsabilidade é perceber que a nossa escolha no momento presente é a melhor que a gente pode fazer. O racional, às vezes, fica cobrando. Às vezes, o julgamento, o juízo interno, é a própria voz aprendida com os pais, é a voz da mãe, é a voz do pai. Então, essa autorresponsabilidade se eu quero fazer algo, eu faço. Se eu não estou fazendo, é porque eu não quero. Isso é autorresponsabilidade. Eu quero correr todo dia 5 quilômetros. Estou correndo? Então eu não quero. Se eu quero, eu corro. Entende o que eu quero dizer? Porque não adianta eu afirmar que eu quero se eu não estou fazendo. O ponto da autorresponsabilidade se eu for honesto comigo mesmo, pelo menos eu vou dizer assim, eu quero, mas nesse momento eu percebo que meu corpo está cansado. Então, nesse momento, eu escolho hoje descansar, por exemplo. Porque eu estou levando em consideração isso. Mas eu vou compensar ao longo da semana para manter o compromisso que eu fiz comigo mesmo. Então, a autorresponsabilidade também é essa honestidade consigo mesmo. Em perceber que você é responsável pelas escolhas. Mas alguém vai ficar magoado, não vai gostar das escolhas. Então, isso é uma escolha. Não fazer porque alguém vai ficar magoado. E como é perceber isso? Não é bom. Ok, o que você escolhe? Não sei. Bom, então tá tudo bem. Ou seja, o ponto-chave é a consciência. É perceber que a escolha está sendo feita. Não é um fator externo. É uma escolha interna. É muito importante esse olhar de autorresponsabilidade. É passar para a fase adulta da vida. É perceber que eu escolho. Eu escolho nesse momento não fazer. Ou eu escolho agora fazer. Qual é o problema de não adotar a autorresponsabilidade? No geral, o que não é autorresponsabilidade? Culpar os outros. Então, problemas de não entender e não adotar a postura de autorresponsabilidade. É ficar culpando os outros, culpar os outros estraga a relação. É focar no erro, ignorar a aprendizagem. É ficar na disputa de poder na relação. É usar a vitimização para controlar os outros. E é criar sofrimento.
Então, o problema de não usar a autorresponsabilidade, de não praticar esse princípio, de não exercitar ele, é sofrimento. Ao mesmo tempo, o que usar o princípio da autorresponsabilidade modifica na vida das pessoas? Eu vejo como congruência, alinhamento entre pensamento e sentimento. Eu quero fazer, não estou fazendo. Será que eu quero mesmo? Deixa eu investigar. Bom, eu digo que eu quero, mas o meu emocional está inseguro. Deixa eu cuidar do meu eu emocional que está inseguro. Deixa eu dar segurança para ele. Eu vou olhar para essa relação. Eu estou mostrando, ou buscando mostrar, que usar o princípio da autorresponsabilidade reflete em tudo na nossa vida. É uma postura diante da vida, em relação a tudo que acontece. Ou seja, se eu não estou fazendo algo, é porque eu não quero. Ah, mas eu quero, ok. Mas o somatório do que é você não está querendo. Então você precisa conversar com essa parte. Você precisa entender o que ela precisa. Você precisa envolver ela no processo. E também, às vezes se dá tempo, às vezes não é o momento. Às vezes é esperar uma etapa passar, esperar que a vontade venha. Eu vou dar um exemplo. Teve dia, ano passado, que eu saía para correr, e quando eu estava correndo, ou começando a correr, eu senti o corpo pesado e vi que eu não tinha energia. Mas o hábito estava tão estabelecido, eu acho que eu corro há mais de 25 anos, 26 anos. Mas está tão estabelecido o hábito da atividade física diária que eu descobri que estava cansado quando eu ia correr. Esse ano eu mudei a estratégia, olha a autorresponsabilidade. Eu observei que não importava o quanto eu corria, o meu rendimento não aumentava. Parece que eu estava sempre iniciando. E aí eu faço um teste de bioimpedância na Smart Fit, que mede lá a gordura corporal, visceral, massa magra, etc. Aí eu pensei, deixa eu testar. Eu vou ajustar a minha alimentação, vou cortar refrigerante, bebida alcoólica, açúcar, vou diminuir, deixar de comer depois de um horário e praticar o jejum numa parte do dia. Eu vou mudar a minha alimentação, eu vou trazer consciência para isso. Daí, sabe o que eu percebi? Eu estava usando a alimentação como fuga de estado emocional. Então, em algum momento, eu estava me sentindo inseguro porque ia fazer uma atividade nova, eu descontava na comida. Como se a comida trazesse segurança. Não é estranho? A gente faz isso. Você já tinha pensado nisso? Escreve nos comentários se você já tinha pensado nisso. Que tem vezes que você come para lidar com algum estado emocional que não está fácil de lidar. Exemplo, a insegurança. Tem alguma atividade importante que você vai realizar no momento, aí você vai comer, você come mais. Ou tem a ansiedade, o Rafael escreveu nunca. Isso é muito importante, Rafa, de perceber. Que é assim, eu percebi então que eu estava usando a comida, por exemplo, eu vou ter uma reunião daqui a pouco às 19. E aí, depois ia ter uma masterclass às 20, que essa semana não tem, a próxima tem. Mas aí, por conta da masterclass, que eu teria que fazer um pitch de vendas, não sei quantas pessoas estariam lá, eu senti uma insegurança. O que eu ia fazer? Eu comia mais. E aí, parecia que dava uma segurança estar com a comida no estômago. Só que era um paliativo, não era permanente. Melhorava naquele momento e não resolvia. Como que eu lido para resolver de verdade? A forma de lidar para resolver de verdade é deixa eu sentir a insegurança, deixa eu sentir a tristeza e eu vou acolher. Eu vou conversar comigo, eu vou perceber, eu vou beber água. Às vezes não é fome, é sede. Então eu vou conversar comigo, eu vou acolher. E aí eu vou percebendo tudo. Eu fiz o Vipassana de 10 dias, o retiro de meditação, e lá é só café e almoço. Café da manhã às 6h30, almoço às 11. E às 17 a gente toma uma limonada quente, ou morna. Tem lá a limonada com água ambiente, temperatura ambiente, com uma água aquecida. E não dá fome. 10 dias, eu perdi 4, 5 quilos nesses 10 dias, só meditando o tempo todo. Aí eu pensei, deixa eu manter isso mais um pouco, para eu perder mais uns 5 quilos de gordura de preferência, para ficar mais leve na corrida e ver se o meu rendimento na corrida aumenta.
porque eu percebi que 5 quilos a mais, ou 10 quilos a mais, pesa bastante para correr. Então, eu estou cuidando do percentual de gordura também. Eu estou falando isso como uma questão de autorresponsabilidade. Ao invés de eu pensar que, não consigo correr, porque eu já corro há tanto tempo, e parece que eu não consigo abaixar o meu tempo. Quando eu estou correndo 5 quilômetros por dia, e eu corro em 33 minutos, às vezes em 30, eu já corri 28, mas eu quero abaixar para 25. Para fazer 5 km e 25, eu teria que manter 5 km por quilômetro. Eu consigo manter 6 km por quilômetro. 6 km, eu consigo manter 6 minutos por quilômetro. Eu fiz 21 km em 2 horas e 6, mais ou menos, tá? 6 minutos e 6 por quilômetro. A autorresponsabilidade nesse contexto é perceber. Se eu quero melhorar o meu rendimento para correr uma maratona, para sentir a evolução na corrida, eu preciso olhar para a minha alimentação. Não adianta ficar comendo um monte de doce, ou 10 da noite comer tudo que aparece na frente, até encher, e eu vou reclamar que eu não estou melhorando na corrida? A autorresponsabilidade é como eu estou me ajudando. Eu percebi que eu não estava me ajudando. Então, um compromisso que eu assumi comigo de autorresponsabilidade nesse sentido é: eu vou melhorar a minha alimentação, cortar doce, cortar açúcar, cortar industrializado e pelo menos até alcançar meu objetivo. Meu objetivo é de diminuir a gordura corporal. Hoje está 20. Estava 22 mês passado. Em um mês baixou de 22 para 20. Quero baixar ainda mais, uns 3%, ir para 17%. Talvez 15%. A minha meta ambiciosa é 15%. É que o normal, o saudável, é entre 10 e 20%. Então eu quero ir por 15 para ficar bem no meio ali e estabelecer ali. Depois ali eu posso relaxar um pouco de vez em quando com a comida, mas sempre monitorando. Bom, e aí então, qual que é o positivo da autorresponsabilidade? E qual que é a maior autorresponsabilidade? É o cuidar de si. Se você entender que por trás dos conflitos de relacionamento existe uma tristeza que não foi cuidada. Você tinha pensado nisso? As pessoas se desentendem porque cada um tem a sua dor emocional que vem da infância, essa dor está ativa, o jeito diferente do outro toca na dor, e aí alguém quer fazer o outro parar de agir do jeito dele para a dor não incomodar. E aí surge o conflito. Um querendo mudar o outro. Um quer que o outro haja de forma mais reservada, o outro quer que o reservado fale mais, e ninguém aceita ninguém como é. E aí, claro, isso é sofrimento. Então, a autorresponsabilidade eu estou incomodado porque alguém no ambiente tem um jeito. Eu posso comentar com a pessoa e pedir a gentileza de lembrar que tem outras pessoas no ambiente? É possível. Mas também é importante, e essa é a ênfase que eu trago, é importante, eu posso pedir para alguém no ambiente ser mais reservado e pensar que pode estar incomodando os outros. Além disso, eu posso cuidar da minha dor. Perceber que aquele incômodo que eu sinto é meu. E que vem da infância, normalmente. Que vem de eu não olhar para a minha dor. Então, eu faço as duas coisas. A autorresponsabilidade é ver que também a dor está em mim. Mas o outro falou algo que me ofendeu. A ofensa já estava em mim. Eu preciso cuidar da dor em mim. Eu posso me afastar da pessoa que tem um comportamento que me incomoda. Posso. Mas eu também preciso cuidar da minha dor, porque senão vai surgir outro que vai incomodar também. Não dá para mudar o mundo, mas dá para mudar assim. Então, a autorresponsabilidade envolve cuidar de si. Quando você espera que o outro haja de um jeito, é como se você estivesse esperando que o outro tivesse consideração por você. É uma possibilidade? É, mas o outro tem um jeito dele, tem as crenças dele, tem os problemas dele. Imagina se todo mundo à sua volta tiver que se adaptar ao seu jeito. Não vai dar certo. Eu acho que né? Na minha percepção, é muito difícil conseguir que todo mundo seja de um jeito que agrade a pessoa que está mais incomodada. Porque cada um vai ter um incômodo diferente. O resultado é todo mundo insatisfeito. Agora, se cada um cuidar de si, cuidar da sua atividade, isso é a autorresponsabilidade.
e que é o dar para si aquilo que se espera receber do outro. Esse autocuidado, essa autorresponsabilidade é a condição para se estabelecer melhores relacionamentos. Então, para recapitular, se você chegou agora nessa aula, essa é a aula 13. Ainda vai acontecer mais pelo menos 27 aulas ou 37 aulas. Então, eu preparei uma série de 50 aulas sobre o seguinte tema: os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos eficazes. O que são os 5 princípios sistêmicos dos atendimentos eficazes? São as ordens da ajuda. O que são as ordens da ajuda? São 5 princípios que são uma postura interna e que você pode usar na relação. Você sendo cliente, terapeuta com o cliente, você sendo líder com a sua equipe, ou mesmo liderança é sempre situacional. Você não precisa estar na função de líder para se ver como líder. Se você influencia alguém, você é líder. Então você pode utilizar esses princípios. A aula de hoje então foi sobre autorresponsabilidade, que está dentro do princípio da aceitação. Então, da aula 11, da aula 10 ou 11 até 19 ou 20, então vai ser sobre o segundo princípio, que é a aceitação das circunstâncias. Lá para a aula 21, vai iniciar o terceiro princípio sistêmico, que é a ordem ou hierarquia. Então, nessa construção, eu preparei 10 aulas para cada princípio sistêmico. A ideia é você lidar com temas diferentes diariamente e adotar, experimentar essa postura interna. Para finalizar, eu sempre passo o comentário de pessoas que já passaram pela mentoria de formação em constelação familiar. Eu gosto muito da forma do Rodrigo de trabalhar, é muito fluida e prática e vai direto ao ponto. Quando eu comecei a fazer o curso de constelação individual com ele, eu não sabia muito bem o que esperar. A turma era bem heterogênea, eu já era consteladora há bastante tempo e já tinha muita experiência, e quando eu me percebi fazendo parte daquele grupo, eu fiquei muito feliz e muito honrada de poder ver as pessoas aprendendo constelação na prática e aplicando tão rápido. E fiquei muito feliz de ver uma outra forma de fazer, diferente dos cursos de constelação que eu já tinha feito antes. Toda semana eu aprendo técnicas novas que eu aplico em mim mesma e nos meus clientes. Fazer o curso de constelação familiar com o Rodrigo é um marco da minha vida. O que eu aprendi com esse curso foi que realmente ele resolve situações assim lá da infância, em que a gente sempre sofria. Eu indico esse curso para todas as pessoas que têm sim o desejo de espalhar o amor ao próximo, de resolver problemas, de fazer com que as pessoas sejam felizes novamente. Eu recomendo a todos vocês. Até que finalmente nesse ano surgiu a oportunidade de fazer um curso de formação em constelação familiar individual com o Rodrigo, e eu resolvi me permitir a oportunidade, mesmo que até então eu nunca tivesse pensado em me tornar consteladora. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque está sendo uma experiência completamente transformadora. Eu estou conseguindo olhar para a vida, para as coisas de uma maneira com muito mais autorresponsabilidade e reconhecimento e aceitação das coisas como elas são. E isso tem feito muita diferença. Então eu recomendo esse curso para quem estiver interessado em conhecer melhor como funciona a constelação, e seja para autoconhecimento ou para ajudar outras pessoas com essa técnica que é realmente fantástica.